Opa, bem-vindos a esse vídeo aqui. Eu vou fazer uma coisa um pouco diferente do que eu sou acostumado a fazer. Normalmente eu faço aquelas edições meio caóticas, mas hoje eu quero fazer uma coisa diferente. Eu abri aqui uma tier list, eu não sei falar muito bem, dos países do ROI 4, porque eu achei que seria melhor para fazer uma tier list de melhores países ou piores, de acordo com algumas características, que é legal jogar em um RP. Muita gente não sabe ainda o que é um RP, mas resumindo, é basicamente um jogo em que você simula ser alguma coisa, você interpreta. É um jogo de interpretação. Nos RPs de país, você governa, administra um país, certo? Você controla ele, o que ele faz e deixa de fazer, tá? Tem vídeos muito mais elaborados explicando o que é isso. Eu posso provavelmente fazer um vídeo muito melhor e maior explicando, mas a base é essa, tá? É um jogo que você simula ser um país. Então vamos começar aqui com o Afeganistão, tá? O Afeganistão é um país que ele é isoladinho. Ele só tem de vizinho tipo União Soviética, o Raj britânico e o Irã. Não tem muito o que fazer, eu acho, mas eu não vou colocar ele tipo sem graça ou tem que usar muita criatividade. Eu acho que o Afeganistão ele é um país mais linear. Você não consegue fazer muita coisa fora da realidade, talvez, mas é deveras interessante. Deveras interessante. Tipo, você consegue. Eu acho que dá pra brincar um pouco, dá pra fazer algumas coisas, tipo, sei lá, fazer uma revolta ou tentar melhorar o governo de alguma forma. Eu acho que eu coloco ele em tem que usar muita criatividade. Não sei, tem gente que deve conhecer mais sobre o Afeganistão e deve saber uma porrada de coisa que tem pra fazer. Próximo é a Austrália. Cara, a Austrália, eu acho que eu colocaria no interessante, mas eu vou deixar no ok. Só não tem muito o que fazer. Isso aqui não é que, tipo, isso aqui não é o país mais legal pro mais chato. Ou melhor, é o país mais legal pro mais chato. Esse ok, no caso, ele é meio neutro, tá? Um país é muito linear. Você não vai conseguir fugir muito da linha do tempo dele. Por exemplo, de Austrália você não vai simplesmente conseguir meter o louco, conquistar todo mundo, coisa do tipo, tá? Eu até colocaria o Afeganistão aqui, mas o Afeganistão eu acho que é um caso muito mais à parte, talvez, não sei. Perfeito. Feito isso, vamos lá. União Soviética. A União Soviética eu vou colocar como gameplay divertida. Eu não sou um fã de União Soviética, tá? Não, eu nem gosto, eu acho que raramente eu jogo. Eu acho que se pá, eu nunca joguei, eu arrisco dizer, tá? Mas é um país que dá pra você fazer muita coisa. Muita coisa mesmo. Porque a gente está em 1936 mais ou menos, né? Depende de como o RP começa. A maioria dos RP prefere começar que nem o ROI 4 em 36. Mas a União Soviética em si, eu acho que é um país interessante porque você tem várias rotas. Você não precisa seguir, primeiro que você não precisa seguir 100% só a linha comunista, tá? Na real, só a linha comunista você tem várias outras linhas, tipo stalinismo, trotskismo, etc. Mas é um país intercontinental, né, eu acho que assim chama, tem muita coisa para fazer, fora que tem um papel importante até na Segunda Guerra, se ela acontecer. Ou a União Soviética até possa causar a Segunda Guerra Mundial. É interessante pensar isso, interessante. Próximo país é a Bélgica. A Bélgica, eu acho que ela é muito linear, tá? Não tem muito o que fazer a não ser se defender. Eu acho que não tem muito o que fazer, infelizmente. Albânia. Albânia é aquele tipo de país que ele é mais divertido se você tiver numa situação quebrada. Como assim? É aquele tipo de país que talvez ele seja mais divertido você, tipo, tá na ocupação italiana, alguma coisa assim, e você libertar ele. Porque abre uma brecha muito grande para muita coisa para fazer. A Albânia normal, ela é muito instável, se eu não me engano. Tanto que a Iugoslávia, os outros vizinhos, tipo Grécia, nem reconhecem ela direito, se eu não me engano. Eu vou colocar ela que você tem que usar muita criatividade. Chile. Cara, Chile é um país... É um país interessante, você pode modernizar e deixar ele muito top. Eu acho que quase a maioria dos países americanos, com exceção de algum ou outro, deve ser essa mesma play, tá? É um país que você evolui e essa é a graça, não tem muito o que fazer. Brasil. Brasil é o mesmo, tá?
É interessante, se bem que o Brasil é um país que dá pra fazer umas coisas muito mais maneiras, né? Eu vou pôr na gameplay divertida, porque é um país que dá pra fazer muita coisa maneira e ele tá naquela transição entre... Não, no auge da Era Vargas, já teve o golpe de Estado. Butão, cara... Butão, eu acho que não tem o que fazer de Butão, sendo sincero. No máximo, não sei, cara, não sei. Tipo, eu pensei aqui muito de resistir aos britânicos ou invadir Tibete, mas não tem muito o que fazer não, o Butão, tá? Eu acho que é o Butão. Raj Britânico é um país... Cara, isso depende muito do quanto tempo a Segunda Guerra leva, tá? Depende muito. Eu vou pôr como gameplay divertida, considerando que o roleplay ele vai ir até o final da Segunda Guerra normal. Então, Raj Britânico é divertido porque tem muita coisa pra fazer, cara, tem todo o movimento anti-britânico e etc. Dá pra você fazer a Índia toda dividida e tal. É tão legal como o Reino Unido quanto o controle indiano, tá? Tão legal quanto colônia como independente. Vamos pro próximo. Czarado da Bulgária. Eu nem sei se é Czarado ainda. É interessante. Eu não coloco na gameplay divertida porque é um país que eventualmente ele é subjugado por alguém, tá? Ou ele é subjugado pela Alemanha, pelos aliados ou pela União Soviética. Mas ele é interessante se você conseguir manter os territórios da Grande Bulgária. E depende muito de player também, tá? Eu tô fazendo essa lista com base que é um player que manja do país que ele tá. Mas ainda assim é um pouco da minha opinião ao mesmo tempo. Eu sei, eu sou meio confuso. Canadá eu acho que é um país linear, tá? É um país muito linear. Você não vai escapar muito da realidade, tipo, é o Canadá. Cuba, cara, como eu disse, eu só vou considerar até o iniciozinho da Guerra Fria, tá? Cuba eu acho que é um país que tem que usar muita criatividade. Do contrário, ele é muito linear. Eu acho que Cuba é um país muito linear, tá? Tu não vai fugir muito daquela realidade. Guangxi. Cara, o Guangxi é um país, cara. Guangxi, primeiro que não é um país, tá? Vale a pena citar que Senhores da Guerra não são países independentes, apesar de serem facções. Eu acho que o Guangxi, mano, ele entra muito no... Tem que usar muita criatividade. Porque o Guangxi, eventualmente, ele tem que integrar a China nacionalista, tá? Eu manjo um pouco de China, então eu vou tentar me conter e não explicar toda a lore chinesa. Mas o Guangxi, eventualmente, quando surge a Frente Unida, ele pode talvez se unir à China nacionalista, ou você pode se opor à China nacionalista e criar uma nova China com eles, tá? Isso é plausível. E caso alguém tenha dúvida, isso aqui surgiu por causa de uma outra guerra que teve lá na China. China, falando na China nacionalista, a China eu acho que é um país, eu acho que é uma gameplay divertida, porque você tem muita coisa para fazer, e porque a China também, ela tem uma coisa muito top, que é que ela tem modelos e política muito diferente do Ocidente. Eu não sei se o Japão também é assim, ou a Coreia, mas a China, os pensamentos políticos, movimentos e conflitos são muito diferentes. Tanto que, propriamente, todos os lados da China, até onde eu manjo, tem uma... É meio de esquerda, um pouco. Pelo menos até o Chiang Kai-shek chegar. É bem rico, tá? É bem rico em gameplay, eu acho, a China. Colômbia é um país interessante, tá? É um país interessante, você pode crescer pra caramba, até. Mas ele tem muito conflito. E como eu disse, eu estou considerando que é toda a Segunda Guerra e tal. Então você tem mais ou menos até 9 ou 10 anos para consertar várias cagadas que pode ocorrer na Colômbia, tipo guerras civis, etc. Tchecoslováquia. Cara, Tchecoslováquia eu acho que ela não tem muita escapatória, a não ser que quem esteja de Alemanha seja muito burro, sendo sincero. É muito linear. Eu até colocaria no sem graça, mas a Tchecoslováquia tem muita... Tu ainda consegue fazer todo um lance de resistência, eu acho. Esse pá. De Partisan, acho que é assim que chama. Dinamarca. Cara, a Dinamarca, eu não sei se é um país que tem que usar muita criatividade, se bem que eu acho que não tem muito o que fazer de Dinamarca.
Será que a gente vai ter o primeiro europeu sem graça? Eu vou deixar como muito linear, por enquanto. Tá? Mas eu acho Dinamarca meio sem graça para RP. Você só investe em si mesmo e é isso aí. Até ser invadido por alguém. Etiópia. Cara, Etiópia eu acho que é um país... Será que é muito linear? Tem que usar criatividade. Eu acho que ele é linear. Porque você eventualmente é invadido pelos italianos, a menos que você tenha uma boa estratégia, talvez. Não, eu vou dar uma colher de chá. Você vai ficar como interessante. Etiópia é interessante. Finlândia talvez seja interessante porque ela tem um desempenho menor ali na Segunda Guerra e tal, isolado contra a União Soviética. Eu não sei muito o que você pode fazer de Finlândia, a não ser por um milagre descer o sarrafo nos soviéticos. Não sei muito o que tem para fazer. Se usar um pouco a criatividade, tu consegue, sei lá, proteger o Báltico. Sei lá, alguma coisa. França. França é uma gameplay divertida, tá? A França, por mais que você se renda, ela ainda é uma gameplay muito divertida e rica, porque você ainda vai estar lutando na África e etc. Tipo, é muito maneiro. É até por isso que a Etiópia ela sobe um pouco, porque a Etiópia mesmo toda ferrada, dá pra tu fazer alguma coisa e se divertir. Não é o mesmo caso, por exemplo, da Albânia. A Albânia, se for conquistada, tu não vai se divertir tanto assim, não vai ser tão legal o RP. Então, meu veredito é que a França é uma gameplay divertida. Mesmo perdendo, você consegue, tipo, jogar, saca? É maneiro. É claro que, se for considerar isso, acho que alguns países até saem da linearidade, inclusive, tá? Áustria. Cara, a Áustria é um país que pra RP... cara, pra RP é interessante. Eu tô me segurando muito para não jogar por linear, porque eventualmente a Alemanha tenta anexar a Áustria e tal. Mas eu só coloco ela no é interessante porque a Áustria talvez tenha uma partida legal, uma gameplay, uma jogada legal, dependendo de quem for a Itália. Porque tinha um negócio muito interessante que era a ligação entre a Áustria e a Itália fascista. Inclusive, falando dela, eu já vou até puxar a Itália logo de uma vez. Cara, a Itália... eu não sei se a Itália ela é tipo a mesma vibe da França. Porque a Itália ela é muito maneira de se jogar, independentemente de você estar ganhando ou perdendo, porque ela é muito rica também em cultura, tá? Em cultura, política e etc. É muito maneira ela até. Então talvez seja uma gameplay divertida, e se você fortalecer ela, fica ainda mais legal, tá? A Alemanha. Cara, te falar que a Alemanha é um país que eu não gosto nem um pouco em RP. É um país que eu não gosto nem um pouco de RP, tá? Mas vamos lá, imparcialidade, galera. Imparcialidade. Cara, a Alemanha é um país... talvez seja uma gameplay divertida, tá? Porque, tipo assim, é o meio de dois extremos. Ou ela é muito linear, porque a Alemanha só serve pra dominar toda a Europa e depois, basicamente, ser devorada. Ou ela é muito divertida, porque tu consegue dominar a Europa e se diverte dominando a Europa. Mas, tipo, eventualmente tu cai, porque é bem difícil tu ganhar de Alemanha em um RP onde os narradores e os sistemas são justos. A menos que os outros jogadores sejam muito burros e só a Alemanha seja inteligente. Cara, pior que é um extremo tão grande entre gameplay divertido e muito linear que eu me arrisco a colocar em interessante. E de uma certa perspectiva, parece bizarro eu achar a Itália mais interessante que a Alemanha a essa altura, talvez. Mas eu vou deixar no é interessante, tá? Minha opinião, tá? Minha opinião. Japão. Ele é mais ou menos a lore da Alemanha, tá? Ele é meio linear porque ele eventualmente invade a China e depois perde. Só que um plot que eu acho que pouca gente sabe é que o Japão ele não tanca mais a China depois de 1940, mais ou menos. Antes da entrada dos Estados Unidos. E é aí que entra o negócio de talvez o Japão ser linear. Mas o que eu acho que salva o Japão em um RP é que ele é muito rico no que você pode ou não fazer. Eu tava em dúvida, muito em dúvida entre o Japão ser linear, mas o Japão ele tem muito plot, tá? Tem muita coisa pra tu fazer. Eu acho que é um nível de complexibilidade tipo, talvez da China e da União Soviética. Eu não tenho certeza, eu não sou especializado nem um pouco em Japão. Mas eu arrisco dizer que talvez o Japão seja muito rico em você ter o que fazer. As partidas de Japão normalmente são muito mais criativas que a de Alemanha, porque o Japão você pode muito bem auxiliar entre ser um imperialista muito ruim
e ser um cara gente boa pan-asiático, tá? Tem como tu oscilar entre esses dois lados, por mais difícil que seja, eu acredito, mas é divertidinho até. Nunca joguei, mas é divertidinho a ideia. Eu acho que eu falei muita bosta aqui, mas vamos lá. Noruega. Cara, Noruega, eu arrisco dizer que é linear, porque, pô, quase todo mundo da Europa é meio linear, se para pensar. Esse é aquele momento em RP, que quem já jogou RP de Guerra Fria vai entender o que eu tô dizendo. Mas a Europa começa a ficar muito sem graça de se jogar. Tipo, só é legal se você pega uma superpotência, depois é muito chato qualquer país europeu. Não é tipo século 17 ou 16 que qualquer país é fantástico, não. Fica absurdamente chato pegar qualquer país. Você tem que jogar tipo, muito específico, tipo França ou Reino Unido. Grécia. Cara, a Grécia é um país que eu acho que vale a pena dar uma explorada, tá? É interessante a lore da Grécia para RP de Segunda Guerra Mundial. Eu dei uma estudada meio por cima e ele fala, basicamente, tem todo um plot de golpe, ditadura. E aí depois vem a Guerra Civil, que eu tô considerando Guerra Civil grega também, porque eu acho que já é a quinta vez que eu repito isso, mas eu tô com até a Segunda Guerra Mundial. É interessante. Esse daqui é a Hungria? Hungria. Cara, a Hungria ela é interessante também, tá? Dá pra fazer de uma muito maneira, ela tá numa regência, muito importante isso, tá? Ela é um reino e é uma regência. Iraque. Eu arrisco dizer que é uma gameplay divertida. Cara, o Iraque tem muita coisa pra tu fazer. Mesmo tu apanhando muito, tu se diverte de Iraque. Eu garanto, tá? Primeiro porque tu tem treta com a Pérsia. Você tem que tirar os britânicos do teu quintal, basicamente. E você ainda treta com os seus vizinhos árabes ainda. Isso é possível por conta de questões fronteiriças e etc. Tá? E fora que o rei do Iraque, ele originalmente era para ser o rei da Síria. Longa história. Mas o reino do Iraque e da Síria é para ser um mesmo líder, basicamente. Então por isso que eu recomendo muito o Iraque, tá? Tem muita coisa. É uma gameplay bem divertida. Irlanda. Cara, Irlanda eu acho que é um país que tem que usar muita criatividade. Letônia. Cara, Letônia é um país linear, tá? Vai ser conquistado pela União Soviética, eu vou ficar brigando por ele, etc. Infelizmente, eu vou te pôr aí. Libéria. A Libéria é um país que tu tem que usar muita criatividade. Mas assim, é interessante pensar que modernizar uma Libéria para ela liderar um movimento pan-africano de independência da África junto da Etiópia faz ela ter mais ou menos o mesmo nível da Etiópia, só que como é um RP baseado só na Segunda Guerra Mundial, meio que a Libéria perde essa importância, eu acho. Mais ou menos essa visão que eu tenho, tá? Mas tá aí, tem que usar muita criatividade. Luxemburgo, acho que é linear. Manchukuo. Cara, Manchukuo é um país que eu particularmente não gosto e sempre tenho raiva, tá? Mas lembrando que eu tô falando disso só de RP, tá? Eu vou até colocar isso no início do vídeo de novo. Manchukuo é um país que é um satélite japonês, tá? E é aquele tipo de satélite que, meu amigo, não tem muito o que fazer, tá? Segue todas as ordens. Todas, tá? Eu gosto falando besteira, mas talvez dê pra fazer uma coisa aqui e ali. Por isso que eu coloquei no interessante. Considerando que é toda a Segunda Guerra Mundial, dá pra fazer alguma coisa até 45, 46. Menjiang. Cara, Menjiang, tá? Eu acho sem graça. Mas Menjiang tem toda uma lore sobre um herdeiro mongol, seu líder e tal, e que ele pode eventualmente ter controle da Mongólia. Dá pra fazer isso talvez no RP. México. Cara, o México é um país incrível, tá? Até eu gostava muito do México, mas parei de jogar em RP como México. Eu vou botar o México de gameplay divertida, porque o México ele é muito ligado também a o que acontece depois da Revolução Mexicana ainda. Nepal. Cara, eu acho que o Nepal ele é meio sem graça, sendo sincero. Desculpa aí. Países Baixos. Mano, Países Baixos eu acho que é linear, talvez. Cara, colocar ele no interessante é dizer que ele tem o mesmo nível
da Grécia de gameplay. Eu vou dar essa cor de chá para os Países Baixos. Nova Zelândia. Cara, Nova Zelândia eu acho que tem que usar muita criatividade, tá? Panamá. Eu acho que o Panamá, ele tem que usar muita criatividade. Cara, eu acho que o Paraguai, tu tem que usar muita criatividade, e o Peru também. Não, na real eu acho que Paraguai e Peru são lineares. O mesmo acho que vale para Filipinas, tá? Ela tem aquela lore de basicamente ser comido pelo Japão, por conta que os Estados Unidos não aparecem e tal. Quer dizer, eles aparecem, mas eles são comidos também ali no processo. Então Filipinas fica como muito linear, tá? Eventualmente o Japão mata os caras. A menos que o Japão seja burro. Polônia. Cara, Polônia é um país, viu? Polônia, eu acho que a Polônia é uma gameplay divertida, porque é o primeiro país que treta ali com a Alemanha e tal. Eu vou deixar o gameplay divertida só pra galera que tu realmente, tipo, é feliz jogando. Feliz pra caramba. Essa vai ser a definição de gameplay divertida. Polônia é um país que eu confesso que eu já joguei, tá? Na Segunda Guerra Mundial. Eu perdi, obviamente, e fiquei de governo no exílio. Não foi tão legalzinho assim. Portugal. Cara, Portugal é aquele tipo de país neutro, né? Não faz muita coisa. Acho que dá pra colocar... Portugal não é interessante. É interessante, na real, né? Pareceu que eu disse não é interessante. Portugal é interessante de se jogar. Pessoal, a partir desse ponto aqui, a minha voz ela só começou a ficar muito ruim e rouca. Por conta que eu tô há muito tempo gravando isso, tá? Tem até medo de como vai estar na edição. Então, daqui pra frente, meio que eu vou, infelizmente, rushar, tá? Mas tem pouco país sobrando. Então, gente, a gente tem aqui a Romênia. Romênia eu acho que é um país interessante. Tu tem aquela lore dos fascistas romeno e tal. Eu acho que é fascista, não sei. Então vai ficar aqui no interesse. Espanha franquista. Por mais que eu não seja fã da Espanha franquista, eu não gosto muito dela também. É um país interessante. Eu não sei se é uma gameplay divertida. Na real, 36 começa a Guerra Civil Espanhola. Eu esqueci completamente disso. Cara, como 36 a Guerra Civil Espanhola começa, é uma gameplay divertida. Eu devia ter adicionado a Espanha comunista aqui. Isso aqui representa qualquer facção da Espanha, tá? São todos divertidos igualmente de jogar. Independente que um você não gosta e outro gosta. Suécia. Suécia eu acho que é linear, tá? Ou é interessante. Eu acho que vai muito para linearidade, mas é muito mais interessante que esses outros. Então fica bem aqui na frente. Suíça, cara, Suíça tu não faz nada. Tem que usar muita criatividade. Síria, cara, a Síria, eu acho que ela é linear, né? Ela só tem aquela lore de ser um ponto da França livre. Mas eu vou deixar os caras aqui no muito linear. Tanutuva, cara, Tanutuva acho que é meio sem graça, tá? É aquele tipo de país que só serve pra ajudar um país maior. Turquia é um país que só entra no finalzinho da guerra, né? Cara, eu acho que é um país que se tu tiver com a mente aberta, dá pra fazer umas coisas maneiras. Turquia é interessante, tá? 36 para 46 é interessante, um período de 10 anos. Reino Unido, cara, Reino Unido tu se ferra muito, tá? Na guerra. Mesmo vencendo, perdendo, tu se ferra de qualquer forma. Tu vai perder um monte de colônia, a economia vai ficar meio quebradinha e tal. Eu acho que é divertido mesmo com essas coisas, talvez. Eu arrisco colocar aqui. Estados Unidos. Cara, Estados Unidos eu tenho dúvidas se ele é muito linear, porque ele só tem a lore normal de tipo... o Japão atacou Pearl Harbor. Vamos exterminar o país deles, coisas do tipo. Ou é uma gameplay muito divertida. Eu vou pôr no muito divertido, porque é um país que dá pra ter o mesmo nível de diversão que todos esses outros, tá? Eu tô me baseando nisso aqui. Menos o Brasil, talvez. O Brasil ele fica por último, ele é o menos divertidinho de todos aqui. Não, México é o último, mas ainda é maneiro. Venezuela, cara, Venezuela eu acho que linear talvez, tá? Iêmen, cara, o Iêmen é aqueles poucos países árabes que estão livres, né? Inclusive faltou muito país aqui, eu tô achando, hein? No final do vídeo eu vou deixar aqui, no final do vídeo, ó, é mais ou menos nesse ponto do vídeo eu vou deixar um mapa que eu mesmo fiz de países que eu percebi que faltaram, ou pelo menos eu senti falta. Comentem aí qual mais vocês acharam e que lugares mereciam na lista. Iêmen eu vou pôr como é interessante. É um país independente árabe e tal. Dá pra se meter o louco, talvez. E é isso. Iugoslávia. Cara, a Iugoslávia dá pra se divertir com ela, tá? A Iugoslávia é um país que eu acho que dá pra tu se divertir muito com ela. Porque além dos partisans, tu tem todo um período de 36 até 39. Eu acho que tem um assassinato ainda do rei.
tal. Muita coisa acontece, tá, na Iugoslávia nesse período. E tu tem que manobrar entre sérvios e croatas no governo. Também tem essa lore. Por último, mas não menos importante, zona liberada. Isso aqui, pra quem não sabe, é a China comunista, tá? É zona liberada que se chama. Cara, é uma gameplay divertida, tá? Eu só não acho que seja menos divertido que o Japão, a China e a União Soviética. Mas é uma gameplay divertida. Nossa, aleluia, acabou. Eu achava que não ia acabar mais.